Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Valderedo Júnior aqui para mais uma aula, aqui dirigida para os nossos alunos do Instituto Vera Cruz, aqui é a unidade de Patos, para os alunos do nono ano, tá? Nós, na aula passada, fizemos uma introdução ao pensamento de Nietzsche, né? Lembrando que Nietzsche vai ser um filósofo alemão, que ele vai ter como base de pensamento, como principal referência, a filosofia do também alemão Arthur Schopenhauer, né? E vai trabalhar a ideia da vida como sendo algo que não tem sentido. Na aula passada também nós vimos que o Nietzsche vai fazer uma referência ao fato de que o ser humano acaba trabalhando meio que em dois princípios, ou melhor, em duas visões ideológicas, né? A visão ideológica natural do ser humano, né, que seria aquela referência ao deus Dioniso, que seria voltada para o prazer, para a vida, muitas vezes na embriaguez, aquela vida pautada dentro dos anseios e vontades humanas. E, por outro lado, nós vamos ter a filosofia de vida, ou pensamento de vida, que Nietzsche vai chamar de pensamento voltado para o campo racional, né? O pensamento voltado para o campo, digamos assim, pautado nas decisões da razão, no campo mais ético, mais moral, o campo que Sócrates vai abordar isso na sua filosofia, além no período clássico da Grécia, né? Só para nós relembrarmos, de um lado nós temos o espírito dionísico e temos o espírito apolíneo. Esse espírito dionísico é um voltado ao deus Dionísio, trazido na perspectiva dos prazeres, enquanto o espírito apolíneo é pautado mais na própria razão, como entendia e pensava que deveria ser o Sócrates. Ao ponto de que essa visão mais equilibrada da vida e das coisas chama, né, atribui por Nietzsche, é atribuído a Sócrates o apelido de homem de uma visão só, né? Homem de uma vertente só. Por quê? Porque o Sócrates ele vai justamente trazer a ideia da racionalização da vontade humana. Ele vai entender que as vontades e os anseios humanos precisam ser racionalizados até para que se faça, né, se aplique esses valores na própria vida de uma forma, digamos, mais racional, mais bem pensada. Devemos levar em consideração que Sócrates é um filósofo que inicia o que a gente chama na filosofia ocidental de filosofia antropológica, né, ou antropocêntrica, ou seja, a filosofia do homem. Tá? E entre as pautas da filosofia socrática estavam justamente as pautas morais, as pautas éticas. E o Sócrates vai defender também, né, nos seus momentos de combate ao pensamento sofista, que relativizavam as verdades, o Sócrates vai entender que de fato existe uma verdade absoluta, uma verdade única. E é através dessa verdade única e absoluta que o filósofo, que o pensador, que as pessoas deveriam ir atrás, deveriam buscar, né? Qual seria a verdade sobre como eu devo me comportar enquanto cidadão? Qual seria a verdade no que diz respeito a como eu devo agir na polis, no contexto em que vivo? Essas questões, elas são nada mais nada menos do que a racionalização dos próprios anseios, vontades, desejos do ser humano. E o Sócrates trabalha dentro dessa vertente. Essa vertente mais racional, essa racionalização da vontade humana vai ser criticada, né, por Nietzsche, e ele vai entender que dessa maneira o Sócrates acaba se colocando como um pensador de ideias limitadas, uma vez que ele, de certa forma, sufoca o pensamento humano no aspecto mais natural possível. Assim sendo, Nietzsche também não vai se deter às críticas ao pensamento socrático. Nietzsche ele também vai atacar o pensamento cristão. Como nós falamos na aula anterior, é de compreensão de Nietzsche que o homem não pode se refugiar em Deus, uma vez que esse não existe. Que o Nietzsche ele não pode encontrar a salvação para os seus medos, para os seus pavores, que o ser humano não alcança esse refúgio, esse autorrefúgio, esse castelo forte, ele não é encontrado justamente porque Deus ele não existe. Tá? Assim sendo, o que é que Nietzsche entende que o ser humano acaba construindo?
ele acaba construindo o que ele chama de platonismo para fracos, né? Eu vou explicar um pouco melhor essa expressão mais à frente. Mas esse platonismo para fracos, ele tem tudo a ver com o próprio cristianismo. Entende o Nietzsche que o cristianismo ele acaba criando uma série de amarras para a própria condição humana. O cristianismo acaba se configurando como um sistema doutrinário, dogmático, que, na verdade, ao invés de ajudar o ser humano, o prejudica, uma vez que faz com que os aspectos mais humanos eles sejam simplesmente aniquilados. Eles sejam aspectos simplesmente deixados de lado. Sejam aspectos que, utilizando uma linguagem paulina, ou seja, uma referência ao apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, né, do Novo Testamento, a ideia de mortificar a carne e vivificar o espírito. Essa ideia é o que vai ser pregado pelos discípulos, pelos apóstolos, que assim vão se formando depois da morte do próprio Cristo, né? Aonde o Cristo ele teria ensinado uma visão de mundo e esses discípulos, esses apóstolos, enfim, esses mensageiros das chamadas boas novas, ou seja, dos evangelhos, né? Eles vão simplesmente distorcer boa parte disso, ou simplesmente esse cristianismo ele já não é mais como havia pensado inicialmente, aquele que seria o maior símbolo do cristianismo, que é o próprio Jesus. Então, o Nietzsche ele vai fazer uma crítica severa no que a gente chama, ou no que ele vai chamar, na verdade, de moral de rebanho. E o que seria essa moral de rebanho? Acompanhe aqui comigo. Ele vai dizer, ó, o nosso material, as características que predominam, ou melhor, que permitiram ao homem sair do seu estado animal, como a eliminação dos fracos pelos mais fortes, dos incompetentes pelos competentes, dos estúpidos pelos astutos, foram condenadas pela religião cristã e consideradas moralmente erradas, o que criou nos homens a sensação de culpa atrelada à ideia de pecado. Atente para esse pontinho final. Atente para esse ponto final, certo? Foram condenadas pela religião cristã, que consideradas moralmente erradas, o que criou nos homens uma sensação de culpa atrelada à ideia de pecado. Nietzsche ele está criticando essa cosmovisão, essa postura que a religião cristã criou no homem. E qual foi essa postura que a religião cristã cria no homem? Que é o que Nietzsche vai chamar de moral de rebanho. É porque o cristianismo vai colocar todos no mesmo rebanho, utilizando uma própria linguagem bíblica, onde diz que há um só pastor, né, várias ovelhas e um só pastor, passagens bíblicas onde vão dizer ali, né, no Novo Testamento, Jesus como sendo a figura do pastor, que deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma, buscá-la para fazer parte desse rebanho, né? Todas essas visões, entende Nietzsche que elas são negativas. Por quê? Porque essa moral de rebanho é a qual, segundo ele, aí ele vai dizer, traz a alienação dos fracos pelos fortes. Ou seja, aquele que faz parte dessa moral de rebanho se coloca como sendo o forte, mas na verdade ele é o fraco. Ele é o fraco. Por isso que volta aquela expressão platonismo para fracos, apesar de que existe uma amplitude nessa forma de pensar, né? Mas é uma espécie de visão de um mundo superior, logo essa visão de mundo superior faz com que eu me sinta digamos assim, um incapaz, um miserável, um pobre, um cego, um nu, utilizando também uma expressão lá do livro de Apocalipse, né? Esse miserável, pobre, cego e nu, né? Quando vai se fazer uma referência a uma das igrejas ali. E aí você tem justamente essa visão dessa moral de rebanho, essa visão dessa perspectiva mais negativa do próprio ser humano, que, segundo o pensamento de Nietzsche, é algo que nos aliena, ou alienou ao longo da história, ou vem alienando a própria o próprio ser humano, né? Aí ele diz mais, aonde é substituído. Aqui o Nietzsche ele está criticando a inversão de valores. Quem era fraco, de certa maneira, tenta se colocar acima do forte, né?
aqueles que são incompetentes acabam sendo colocados como competentes e os estúpidos, né, são substituídos ou são colocados, né, eles são colocados acima dos próprios astutos. Então, o que seria então ser forte, competente e astuto? Já que há essa citação direta. Ser forte é você entender que você deve ceder às suas vontades. Isso é ser forte. É viver a sua vontade humana, ainda que essa lhe tenha um severo preço, principalmente por conta dos padrões da sociedade. Isso é ser forte. É combater os padrões e o modus operandi, né? Ou seja, a visão mais geral da coisa. A visão do povão, do senso comum. Combater essa visão do senso comum. Essa é a ideia de ser forte. Competente é fazer isso tudo com muita habilidade. Ou seja, você ser bom, você ser um cara que estudou muito, e você chegar e dizer assim, eu sei, eu estudei, eu li, você dizer que se acha uma pessoa inteligente é visto como um aspecto arrogante. Né? Você olhar e dizer assim, não, mas eu acho que eu estou certo, até porque eu li bastante, eu me considero uma pessoa inteligente. Se você fala isso hoje, hipocritamente, você vai ser, digamos, atacado. Por quê? Porque, segundo a visão de Nietzsche, você não pode ter esse reconhecimento de uma qualidade sua. Entende? Por exemplo, se alguém vê você fazendo determinada coisa e diz assim, nossa, fulano, como você faz isso? Nossa, fulano, como você é bonito. Você pode olhar, a pessoa pode olhar e dizer assim, eu sei, obrigado, eu sei que eu sou bonita. A pessoa logo será vista como sendo alguém convencida. E o Nietzsche está justamente dizendo isso. Olha, quem é competente acaba tendo que guardar suas competências, digamos assim, porque expô-las é sinal de arrogância. E por último, a ideia dos astutos. Aqueles que conseguem viver uma vida na qual ela não depende de de um pastor que comande você. E aí é justamente aí onde pega dentro do aspecto religioso da coisa. Porque essa ideia de Nietzsche é, por que eu tenho que viver numa moral de rebanho, dentro da igreja, sobre o cajado de um líder religioso, se eu tenho a possibilidade de ser alguém astuto o suficiente para saber como lidar com essa vida? Esse é o pensamento de Nietzsche, certo? Seguindo aqui, ó, o outro ponto muito importante é a moral de escravos, onde Nietzsche vai falar da chamada autoflagelação, que nada mais é do que levando em consideração Sócrates e Jesus, essa autoflagelação moral significa o quê? Que segundo Sócrates, o pensamento, principalmente socrático, onde eu racionalizo minhas ações, e no pensamento de Jesus, no pensamento ali apresentado como cristianismo, que simplesmente vai dizer, olha, que eu sou um miserável, sou um pobre, um cego, um nu, como usei exemplos anteriores. O próprio apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, ele diz, miserável homem que sou, né? Ele usa essa expressão. É, o Paulo, muitas vezes, demonstra claramente que ele não é ninguém. Há um exemplo no qual ele pede a Deus para que retire um espinho na carne, né? Algo que lhe incomodava. Aí Deus, assim, teria chegado até ele e dito, a minha graça te basta, ou seja, dando uma solução ali de simplesmente ele se contente com aquilo que eu lhe ofereço, tá? Então, essa autoflagelação moral, esse pensamento de autocomiseração, de que o homem ele é uma raça caída, né? De que o salário do pecado é a morte e o ser humano todos pecaram, né? Essa ideia de como o próprio Paulo também diz, que Deus encerrou todos debaixo do pecado, né? Ali do erro, para usar de misericórdia para com todos, é uma visão, segundo o pensamento dele, do Nietzsche, uma visão de autoflagelação, ou seja, mesmo os indivíduos talentosos tiveram o seu eu negado em nome da moralidade. Tá? Veja, há expressões também quando dizem ali no livro de Tiago que diz que você não deve buscar os melhores lugares, né? Ou melhor, perdão, para contextualizar melhor. Tiago ele condena, na verdade, aqueles que levam pessoas para os melhores lugares, né? Dizer lugares de honra, digamos assim, fazendo acepção de pessoas. Eu chego a uma autoridade, alguém assim diz assim:
venha para aqui porque você é isso, aquilo outro, você é rico, tem dinheiro e tal. A Bíblia condena esse ponto de vista lá no livro de Tiago, certo? Então, essa moral de escravos nada mais é do que o escravo, ele é aquele que fica ali na situação de um autoflagelado, ou seja, é uma autoflagelação moral, porque eu me coloco nessa circunstância. Eu, mesmo que eu seja uma pessoa mais inteligente, eu me jogo dentro de uma humildade de conhecimento, né, de uma simplicidade, ou mais do que isso, né, de uma simploriedade de conhecimento, de pessoa, de tudo aquilo que eu sou. Então, é eu me reduzir justamente para que eu fique a nível do outro. E dessa maneira eu tenho a possibilidade de estar onde esse outro um dia estará. Que a ideia seria justamente tentar a visão religiosa em um lugar melhor, né, num lugar superior. Pois bem, meus queridos, era isso que eu queria trazer para vocês, esses dois conceitos, moral de escravos, moral de rebanho, e essa racionalização do pensamento, da vontade humana, né, tão criticada por Nietzsche, entendendo ali o pensamento socrático, ok? Nós nos vemos então na próxima aula, teremos ainda a parte 3 e provavelmente aí a parte 4 também. Nietzsche é um filósofo, um pensador bastante extenso, e aí nosso objetivo é a gente ir trocando as nossas ideias, ok? Então, um abraço do tio Val e até a próxima.